Falar de dependência química tem sido cada vez mais complexo, porque as compreensões de algumas pessoas estão cada vez mais banalizadas, né? Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de uma doença não caracterizada por uso de uma substância química, mas pelo uso de uma substância química de modo compulsivo e obsessivo. E é por esse motivo, exatamente por esse motivo, que muitos indivíduos chegam em graus, né, em violações, em crimes, em abandonos e o autoabandono também, não só pela questão da farmacologia de uma substância psicoativa, mas também a gente tem que entender que quando a gente fala de dependência química na atualidade, a gente, em mais de 70% dos casos, mais de 70%, a gente está falando de pessoas que têm outras patologias. E essas outras patologias, elas dificultam demais o tratamento do indivíduo que sofre com o uso de substância. Por exemplo, você pega um indivíduo que tem um quadro de esquizofrenia, o tratamento para dependência química para esse indivíduo vai ser um tratamento, tem que ser, na verdade, tem que ser um tratamento mais completo, tem que ser um tratamento mais polivalente, porque você não pode se preocupar só com o uso de droga no caso de um paciente portador de esquizofrenia, porque senão você trata o uso da droga, você tira a droga, mas o paciente ele continua apresentando sofrimentos significativos por causa do outro diagnóstico. E isso acaba sendo extremamente problemático. Eu, como profissional da área, eu trato dependência química e psicopatologias. Por quê? Porque hoje nós não podemos tratar, nós não podemos mais cuidar de dependentes químicos sem estudarmos as psicopatologias, exatamente porque mais de 70% apresenta diagnóstico dual. Então o paciente muitas vezes ele se apresenta na clínica, ele se apresenta delirante, ele apresenta alucinação, ele apresenta depressão, ele apresenta bipolaridade, transtornos de personalidade, ele apresenta muitos fatores que vão além do uso de drogas e que quando você tira as drogas do indivíduo, por exemplo, eu tenho pacientes que eu acompanho há 2 anos, que faz 2 anos que não usam drogas, mas são pacientes que têm o quadro de esquizofrenia. E são pacientes que já têm um quadro que não podem mais retornar à sociedade, porque eles representam riscos para eles mesmos e para a sociedade. Então, um tratamento gabaritado, ele tem que atender a todas as necessidades do paciente. E as necessidades do paciente não se resumem em simplesmente parar de usar droga. E muitas vezes, uma das minhas maiores preocupações é exatamente isso. Às vezes, a família está muito mais preocupada em simplesmente tirar a droga do paciente, mas não se preocupa em perceber se esse paciente tem as habilidades necessárias para conseguir permanecer sem a droga. E muitas vezes, devido à presença de psicopatologias, não tem. E isso é muito doloroso para a família passa por um processo de luto, uma grande dificuldade de aceitação, revolta, muitas vezes triangula no terapeuta, quando o terapeuta passa o diagnóstico, dá o parecer para a família, né, a equipe multidisciplinar aconselha, mostra a magnitude do problema do indivíduo. Então, por causa dessas psicopatologias, muitos pacientes não poderão retornar para a sociedade mais sem um bom acompanhamento. E aí, às vezes, a família acredita assim, não, vamos tirar, se tirar a droga dele, ele fica bom. E não é verdade. Existem graus de psicopatologias, comorbidades psiquiátricas, mesmo ocasionadas pela droga, que o paciente não vai voltar mais. O paciente, vamos usar a esquizofrenia, ou a bipolaridade, vai ter momento que o indivíduo ele vai estar ali totalmente desajustado. Ele pode ficar violento em casa. Então esse paciente, por causa do mal-estar que ele sente devido à sua psicopatologia,
Ele muitas vezes ele usa a substância para diminuir esse mal-estar que ele sente devido à psicopatologia. Muitas vezes a substância ela entra como uma forma de alívio do mal-estar da psicopatologia. Então é muito complicado. E aí você manda um paciente para casa, ele continua o acompanhamento com CAPs ou médicos particulares. Aí esse indivíduo não consegue permanecer sem a substância e ele toma remédio em cima do uso de substância. Ele usa a substância em cima da medicação. Piora o quadro. O paciente já tem um quadro de esquizofrenia instalado. Então a gente já está lidando com um problema muito maior. Então olhar para um dependente químico hoje e entender que o problema dele é a droga, eu tenho isso até como uma forma de incompetência por parte de alguns profissionais. E eu também tenho como incompetência por parte de alguns profissionais olhar para uma pessoa e por causa de uma fala de uma pessoa, imputar um diagnóstico, é narcisista, né? Ou é depressivo, é esquizofrênico, né? Então, assim, é muito difícil a gente entender que o processo não funciona desse jeito. Então, qual é o caminho? O caminho, o primeiro, no momento, o que tem que fazer? Desintoxicar o indivíduo. Tira a droga do cara. Tirou a droga, vamos ver com o que a gente está lidando. Porque agora tem aí 45 dias, 2 meses, o indivíduo está sem drogas. Então agora a gente está lidando com um indivíduo puro. Vamos ver como que é esse indivíduo. Aí a gente vai identificar os desajustes nas sessões terapêuticas, nas conversas e etc. Vamos entrar com uma abordagem farmacológica. Vamos ver qual a evolução que a abordagem farmacológica vai ofertar para esse paciente. A gente insere esse indivíduo na sociedade. Só que aí a gente tem um grande problema, porque enquanto o paciente está assistido por uma equipe multidisciplinar, ele toma as medicações no horário certo, ele passa com o médico semanalmente, ele faz terapia semanalmente, ele assiste palestras todos os dias. Então ele tem uma disciplina. Mas quando ele vai para casa, e dentro da dependência química, não só da dependência química, das psicopatologias, as medicações, o horário das medicações tem que ser rigorosamente respeitado. Rigorosamente respeitado. Você não pode sair dando remédio a hora que quer, quando der, atrasou 1 hora, adiantou meia hora. Não, tem que ser bem ajustadinho, porque pode desajustar o paciente completamente você atrasar uma medicação. Também essas medicações que são por depósito, né, como o dol-decanoato, por exemplo, que é mais famoso, antipsicótico aí, né? Então, às vezes você demora 2 dias, atrasa 1 dia para dar, o paciente desajusta. E muitas vezes até você reajustar esse paciente está em casa, esse paciente vai usar droga, ele fica mais desajustado ainda. E aí muitas vezes a única saída que a família tem é fazer uma reinternação. E toda reinternação é muito complexa para o indivíduo. Falar que é fácil, não é fácil. Mas é necessário a gente entender que o processo é gradativo, o processo é delicado e o uso de substâncias do indivíduo é só o problema mais evidente, mas não é o problema mais importante, né? Porque a gente tira a droga, mas outros padrões doentios permanecem no indivíduo. Então é necessário que a gente observe e tome conta de todas as áreas do indivíduo para que a gente consiga proporcionar qualidade de vida para esse indivíduo, para que esse indivíduo possa se desenvolver em vários aspectos e verdadeiramente sentir a sua melhora acontecendo dia após dia.